menina, tu tá esquecida mesmo, né? É bom tu ir no médico, vice, pra ver o que é isso na tua cabeça. Que é isso, hein, Júlio? Eu tô com a cabeça cheia de preocupação, isso sim. Por isso que eu não tô conseguindo me concentrar direito nas coisas. E é até normal a gente esquecer algumas coisas de vez em quando. Afinal, é tanta informação que a gente recebe e tem uma hora que a gente não lembra de nada. Ah, isso é verdade. Eu mesmo ontem, menina, esqueci a chave do lado de fora de casa, tu acredita? Eu cheguei do trabalho, abri a porta, entrei em casa, fui fazer minhas coisas, né, normal, do dia a dia. Quando foi hoje de manhã que eu fui pegar a chave pra sair de casa, cadê? Eu procurei em tudo quanto era lugar, menino. Quanto mais limpo do mundo, até embaixo do travesseiro eu olhei. Aí eu já tava desesperado pra sair de casa. Fui tentar abrir a fechadura da porta colocando um grampo, igual a gente vê nos filmes, sabe? Eita, e deu certo? Menina, foi aí que eu percebi que tinha uma coisa dentro da fechadura e eu sem entender o que era, eu forcei a maçaneta para abrir e para minha surpresa, a porta estava aberta. Meu Deus, então arrombaram a tua casa? Não, menina, eu mesmo que deixei a porta aberta. E sabe o pior? Com a chave na fechadura, só que pro lado de fora da porta, eu esqueci a chave lá, tu acredita? Tá vendo aí, viu? E você dizendo que eu é que sou esquecida. É verdade, essa foi péssima mesmo, viu? Mas falando sério agora, isso só pode ser cansaço. Se esses esquecimentos continuarem, é bom dar uma passada no médico, vice. É, amiga, eu vou ficar atento, até porque meu avô teve Alzheimer e eu não sei se é algo hereditário, se é genético. E eu ainda tenho muita dúvida sobre esse assunto. Oxi, então bora escutar o episódio novo do Esteoriza. Ele acabou de sair e é sobre Alzheimer, viu? Ter alguns pequenos esquecimentos, uma vez ou outra, é até algo comum na nossa vida. Mas quando é que essas situações podem ser sinais de algo mais grave? Quando a gente fala em esquecimento, é comum as pessoas pensarem logo na doença de Alzheimer. Mas você sabe quais os principais sintomas dessa doença? Quando é que a gente deve procurar um médico e quais as formas de tratamento? Se assim como Júlio e Marisa, você também tem dúvidas sobre esse assunto, fica aqui com a gente até o fim desse episódio, que a gente vai te ajudar a entender essas questões sobre a doença de Alzheimer e também te ajudar a entender que doença de Alzheimer não é motivo para fazer piada. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me audiodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho estatura mediana, nem tão alta, nem tão baixa, tenho cabelos cacheados castanhos curtinhos, estão aqui um pouco acima da base do pescoço, perto das orelhas. Hoje eu fiz um penteado que ele está dividido para o lado direito, mas está um pouco preso em cima e solto na parte de baixo. Eu estou usando uma blusa laranja de manga, com manga um pouquinho acima do cotovelo, e atrás de mim tem uma parede verde. Eu sou uma pessoa que usa óculos, uma armação preta. E agora eu vou chamar também para você conhecer quem vai participar desse episódio junto comigo sobre Alzheimer. Vou começar com você, Michele. Michele Rosa, se apresenta para a gente, por favor. Oi, Laís, tudo bem, gente? Eu sou professora da UFPE, estou atualmente aqui nos Estados Unidos para pós-doutorado e trabalho com neuro desde muitos anos atrás. Para minha descrição um pouquinho, então, eu sou uma mulher de pele branca, estatura mediana baixa, cabelos longos, castanhos, estou vestindo uma camiseta bege, com alguns coraçãozinhos, eu acho, e atrás de mim tem uma parede bege também. Obrigada pelo convite. A gente agradece, Michele, sua participação. Quem também participa com a gente nesse episódio é Breno Barbosa. Bem-vindo, Breno. Se apresenta para a gente também, por favor. Oi, Laís. Obrigado pela recepção. Eu sou médico neurologista, me dedico às doenças como a doença de Alzheimer, né, doenças degenerativas, e sou professor da UFPE também, no curso de medicina. Sou pesquisador na área também. E estou muito feliz pela oportunidade de compor o programa hoje, de falar um pouco desse tema que é de tanto interesse, né, da população. Queria me descrever, eu sou um homem branco, de cabelo curto, uma barba. No momento eu estou usando a roupa do trabalho, ou seja, estou no hospital com camisa social e com jaleco. E estou numa salinha de discussão aqui no Hospital das Clínicas, que tem alguns papéis atrás de mim. Estou muito animado para a nossa conversa hoje.
A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui nesse episódio. Obrigada por terem aceito o convite mais uma vez. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais, é @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também para seguir o Desteoriza no seu tocador de podcast favorito. Vai ter aí na tela onde você está nos ouvindo o botão seguir, perto do nome Desteoriza, em algum lugar dessa tela. Você clica nesse botão, segue a gente aí nos tocadores de podcast e assim você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo e não perde nada, nenhum episódio do Desteoriza. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, você também pode aí responder, tem uma pergunta na sua tela, fica à vontade para você responder o que é que você achou do episódio e também usar esse espaço para dar dicas de conteúdo, de temas, né, de conteúdos que você gostaria que a gente abordasse aqui no Desteoriza, tá bom? Então, vamos começar o nosso papo, Michelle. Eu quero começar do começo. Existem às vezes, algumas dúvidas ou alguns preconceitos sobre Alzheimer. Existem também um pouco de desinformação. E aí eu queria começar te perguntando o que é Alzheimer, o que é essa doença de Alzheimer e o que é que causa essa doença, o que é que provoca essa doença. Laís, a gente começa bem, mas de qualquer forma começa um pouco tenso também, né? Porque, assim, o que é Alzheimer, a gente infelizmente não tem essa resposta com um ponto final. A gente sabe, só para dar um exemplo, né? A gente sabe que é o Covid, por exemplo. É um vírus, a gente tem o material genético do vírus, a gente fez vacina contra a Covid e tá tudo certo. A questão do Alzheimer é muito maior. É uma série de fatores, fatores inflamatórios, fatores infecciosos, é radical livre, é sedimentação proteica, é emaranhados de proteína, é uma falta de oxigenação no cérebro, é diabetes, é problema cardíaco. Então, o Alzheimer é uma junção de fatores que, infelizmente, nos afasta cada vez mais de uma terapia, de um tratamento que realmente é efetivo para a doença e não deixa de ser apenas sintomatológico. Então, ele é um conjunto de fatores que, infelizmente, a gente estuda cada dia e cada dia é um fator novo que se apresenta. Mas o que a gente tem é fatores que não começam hoje, que começaram há muitos anos atrás, e que em algum momento de nossas vidas eles acabam por desenvolver sintomas primeiramente cognitivos e depois sintomas mais motores também. Mas é uma junção de fatores, infelizmente. Difícil botar um ponto final no que é o Alzheimer. Quando você se apresentou, Breno, você falou assim, eu sou pesquisador de doenças neurodegenerativas, né? E quando a gente fala neurodegenerativo, a gente está querendo dizer o quê? Queria que você explicasse um pouquinho esse termo neurodegenerativo, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Sim, as doenças neurodegenerativas são essas caracterizadas pela perda progressiva de neurônios, e isso de forma relativamente espontânea, ou seja, não é frente a uma agressão, né, ou a um insulto no cérebro, na medula espinhal, nos nervos. Tem vários tipos de doenças degenerativas. A mais famosa e mais prevalente é a doença de Alzheimer, mas tem outras muito conhecidas das pessoas, como a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, né, que é uma doença que cursa com perdas motoras progressivas, e cada uma terá a sua manifestação. O Alzheimer, como o Michele bem colocou, ele é um pouco multifatorial, porque tem vários motivos que explicam essa perda de neurônios, mas a teoria mais aceita atualmente é de que isso acontece pelo depósito de algumas proteínas anormais no cérebro. E essas proteínas levariam ao acúmulo progressivo, à inflamação, à morte desses neurônios. E sabemos hoje que essa morte se inicia em áreas do cérebro relacionadas à memória e a outras funções cognitivas. Daí as pessoas lembrarem do Alzheimer nessa situação da perda de memória, né? Como a gente pode falar um pouco mais quando for discutir aí as manifestações da doença. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora, Breno. A gente fala geralmente, quando pensa em Alzheimer, pensa na perda de memória. Mas tem outros sintomas também associados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses sintomas, porque não é só a perda de memória que caracteriza o Alzheimer, né? Quais são esses sintomas que podem vir junto com essa perda de memória? A memória é uma das funções cognitivas do cérebro, né? Assim como a atenção, como a linguagem, como as habilidades visuais, espaciais. Então, tem várias. As demências são doenças que afetam essas capacidades do cérebro em indivíduos que antes não teriam essas dificuldades. Elas são mais comuns nos idosos. O Alzheimer, na sua forma clássica, que é a forma de início tardio, após os 65 anos de idade, ela cursa, então, com essa perda de memória recente, né? Dos episódios recentes da vida, por exemplo, o que aconteceu ontem, qual a visita que eu recebi no fim de semana, se já esteve com o profissional de saúde no mês anterior.
isso vai acontecendo de forma insidiosa e progressiva. Afinal de contas, essa degeneração ela vai acontecendo de forma muito lenta, com um curso até de anos, como a Michelle falou para a gente mais cedo. Só que além da memória, outras funções podem ser afetadas no Alzheimer. Uma delas é o comportamento, então é muito comum essa pessoa idosa ter mudanças do comportamento, com maior inquietação, com maior desconfiança, até com agitação e agressividade. A doença pode afetar também a comunicação, que é a função de linguagem, então com dificuldades de se expressar, com perda de vocabulário, com troca de palavras, e ela pode afetar também bastante a área frontal do cérebro, que comanda a nossa capacidade de planejamento, de tomada de decisão, de resolver problemas. A gente chama isso de funções executivas, que é um pouco do que a gente usa todo dia para tocar, né, nossas tarefas, nosso dia a dia. Então, essa é uma doença que vai tirando, por tudo isso, a autonomia do indivíduo. Então, essa pessoa passa a ser mais dependente de terceiros para coisas que antes faria bem sozinho, como tomar um remédio, pagar as contas, buscar netos na escola, só para dar aqui alguns exemplos de como a família percebe esse prejuízo cognitivo. A gente veio falando agora, Michelle, dessa degeneração, né, dessa perda de questões cognitivas. E aí a gente geralmente associa o Alzheimer a pessoas mais velhas. É isso mesmo? Geralmente o Alzheimer ele tem uma maior incidência em pessoas mais velhas, ou existem casos de Alzheimer em pessoas mais novas, e qual é essa relação e o que é que a gente pode fazer ao longo da vida para prevenir, né, para desenvolver melhor essas questões cognitivas, deixar o nosso cérebro funcionando bem, nas palavras mais simples, né? O que é que a gente pode fazer? Isso. Então, o que acontece? Na verdade, esses sintomas que Breno também descreveu, né, é interessante porque o início molecular desses sintomas, o que acontece dentro do cérebro da gente, acontece anos antes, né? E, infelizmente, quando a gente começa a desenvolver esses sintomas que são comuns no diagnóstico de Alzheimer, a gente já tem mais de 70 anos de idade e 85 anos de idade. Mais de um terço da população que tem Alzheimer hoje é mais de 85 anos de idade. Só que o problema é que a parte molecular, como os sintomas começaram a se desenvolver na gente, começaram muito antes. E a gente só se dá por conta depois de uma idade muito, muito agressiva, né? Muito progressiva. E aí que dificulta tudo que vem em terapias e diagnóstico e de manejo clínico e pessoal, né? Da doença de Alzheimer. Então, eu acho que é essa questão do sintoma que mais pesa hoje em dia, né? Os sintomas, por mais que a gente tenha perdas na memória, perdas cognitivas, por mais que a gente esqueça alguma coisa aqui e ali com 30, 40 anos, obviamente que isso não é diagnóstico de nenhuma doença neurodegenerativa, né? Como de estresse, da ansiedade do nosso dia a dia. Entretanto, sim, Laís, a gente tem 2 tipos de Alzheimer, né? Um Alzheimer que pode começar em estágio inicial, que é ali com os 35 anos, 40 anos, mas é um tipo de Alzheimer bastante raro, e um tipo de Alzheimer tardio, que é o que a gente conhece mais comumente, né? Que é a partir dos... Anteriormente era a partir dos 65 anos de idade, mas hoje em dia a gente já tem mais terapia, a gente já tem mais alicerce para dizer que o Alzheimer pode começar a partir dos 75, 80 anos de idade. Né? Então são essas 2 categorias da doença que a gente tem. E o que fazer? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Que o final da tua pergunta é o que fazer para não deixar que essa doença se estabilize. E eu acho que é o principal, porque eu acho que isso é o que a gente pode levar como tratamento para o Alzheimer na atualidade. Na verdade, a terapia farmacológica, infelizmente, ela não é efetiva, ela é apenas sintomatológica, não tem cura para o Alzheimer. O que a gente pode fazer na atualidade é tentar prevenir o início da doença. E como que a gente pode tentar prevenir o início da doença? Eu diria que os principais efeitos é dormir, um sono bom, um sono de qualidade, é onde a gente sintetiza a proteína, é onde a gente elimina peptídeo beta-amiloide, que é uma das moléculas formadoras do Alzheimer, é onde a gente diminui a fosforilação da tau, que é uma outra característica clínica da doença, é onde a gente sintetiza e energiza o nosso cérebro, porque a falta de oxigênio é o que mais leva a alteração inflamatória e a processos infecciosos, radicais livres, que também é particular da doença. Então, é dormir, é fazer exercício, para botar oxigênio no cérebro, né? E exercício não é uma vez para semana ou 2 vezes na semana, é exercícios comuns, né? Diários que a gente tem que exercer, tanto os cardios quanto musculares. A gente tem que comer bem. A nossa alimentação, hoje em dia, grande parte das pesquisas, se não 80% das pesquisas sobre o Alzheimer envolvem alimentação. Então, deixar um pouquinho do alimento processado e comer aquilo que é benéfico, que é fruta, que é fibra, que é vegetal,
mineral, que é vitamina D, para o nosso corpo ter a sustentação que ele precisa. É sustentar a nossa microbiota, né? Hoje em dia tem essa relação brain, o que acontece com a nossa microbiota, que tem no nosso trato intestinal, com o cérebro. Então, a gente tem que manter isso funcionando de forma correta, com probiótico, com prebiótico. É se energizar, é meditar. Tem várias pesquisas que mostram que a meditação é uma forma de oxigenação encefálica. Então, por que não meditar? Por que não praticar yoga? Por que não praticar pilates? Por que não praticar técnicas de respiração? É evitar estresse, né? Estresse crônico, obviamente, não estresse agudo. Você falou aí na sua fala 2 tipos de Alzheimer, né? Um que pode acometer mais cedo, a partir dos 35 anos, outros mais tarde. E aí eu queria trazer, Breno, uma pergunta que está lá na abertura, que eu trouxe, assim, quando é que é a hora? Porque a gente fala que, às vezes, até um esquecimento, uma vez ou outra, é relativamente, entre aspas, comum na vida de qualquer pessoa. Em função da quantidade de informações que a gente recebe, de coisas que a gente faz ao mesmo tempo. Esquecer uma coisa ou outra é até algo, entre aspas, relativamente comum de acontecer. Quando é a hora de dizer assim, opa, acendeu um sinal vermelho aqui, preciso procurar um médico para saber se esse esquecimento é algo que está, enfim, é um sinal de alguma coisa. Qual é o momento de procurar um médico para ver esses esquecimentos ou esses outros sintomas que estão associados ao Alzheimer? Para responder essa pergunta, Laís, eu queria fazer 2 observações. A primeira é que em língua portuguesa a gente usa a palavra esquecer, esquecer-se, para várias situações do dia a dia, que para nós médicos não caracterizam exatamente a perda de memória. Então, exemplos comuns: esqueci a chave de casa, ou esqueci onde está meu celular, ou a pessoa idosa esqueceu que não pode fazer xixi em público e foi lá e fez xixi em público. Uma pessoa com um quadro demencial, por exemplo. São essas situações do dia a dia, né? Então, esqueci onde está acontecendo a aula e fui bater em outra sala. Em língua portuguesa, a gente usa esquecer. Para nós médicos, esses são exemplos de outras dificuldades cognitivas que não envolvem exatamente a memória, a aquisição de novas informações e a evocação delas. E são muito comuns os episódios desatencionais. Então, são momentos que a gente afrouxa ou perde a atenção, e por isso a gente esquece esse celular, esquece essa chave, confunde o local. Então, o mais comum no adulto jovem são dificuldades da esfera da atenção, que possam parecer dificuldades de memória. É claro que é importante uma avaliação com um profissional de saúde, né, que vai acolher essa queixa, que vai investigar, que vai entrevistar muito bem. Quando partir para isso, quando esses episódios de desatenção ou de esquecimento estiverem trazendo prejuízos significativos para o seu dia a dia. Então, se isso está se tornando um problema, está frequente, está causando desgaste, às vezes desgaste profissional, às vezes desgaste na tua relação com a família, na relação conjugal, então é momento de buscar uma ajuda, né, de ser entrevistado, de ser examinado, ver se cabe algum tipo de investigação. Já na pessoa de mais idade, o que pode acontecer é essas dificuldades cognitivas causarem a perda da função, a perda da autonomia, um maior grau de dependência, né? Então, esse é um momento também que deve buscar uma avaliação para entender melhor se aquilo se trata de um Alzheimer ou de outras situações que muitas vezes possam parecer um Alzheimer, mas que não seriam. Então, eu diria que quando buscar ajuda, quando isso está causando prejuízo, transtorno ou até preocupação excessiva, né? Muitos de nós examinam, às vezes a gente examina uma pessoa que está apenas preocupada com o risco do Alzheimer porque um pai, uma mãe tem um quadro e eles estão meio que ansiosos, né, temerosos quanto ao risco. Então, seria outra ocasião de buscar uma ajuda porque você está muito preocupado, muito preocupada com isso. Então, são alguns exemplos que eu acho, sim, pertinente à avaliação médica. E esse auxílio de saúde também, a gente, quero reforçar aqui, que também está presente no SUS, né, doutor Breno? O Sistema Único de Saúde, postos de saúde, hospitais públicos, é obrigação do, né, tá lá no SUS dizendo que oferta esse atendimento e acompanhamento, e em determinados estados também a oferta de medicação, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre medicação lá na frente, mas também a obrigação a oferta de medicação para fazer parte desse tratamento do Alzheimer, né? Eu sei que você é médico tanto do Hospital das Clínicas, você está falando daí, inclusive, então é um serviço público de saúde, não é isso? Sim, então o SUS, desde o seu nível de atenção primária, né, que envolve o posto de saúde, a estratégia de saúde da família, ele já dispõe de profissionais, e não só o médico, né, Laís, o profissional de enfermagem, ou a equipe multiprofissional, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fono, todo profissional de saúde na sua formação, ele perpassa esse treinamento de atender o paciente idoso, de acolher uma queixa cognitiva,
de fazer uma mínima investigação para ver se isso pode ser algo mais preocupante. Quando o paciente tiver a suspeita, então, de um Alzheimer, ele deve ser referenciado para um serviço que já contém um atendimento especializado, já com alguns exames em mãos, para que o próximo passo seja feito, que é o refinamento do diagnóstico, para ver se pode ser outra situação, ou se realmente é a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência. Mas sim, o sistema público dispõe de mecanismos aí e de espaços para que o usuário busque ajuda, né, e que dê início a essa investigação. Perfeito. E aí esse tratamento, que é uma coisa que já está aqui na minha sequência para perguntar, mas combina aí com o que você falou, é um tratamento que ele é multidisciplinar, né? Não é só o médico ou a médica, né, o profissional de medicina, mas é feito por psicólogos, fisioterapeutas. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse tratamento, Breno, né, esse tratamento, como é que ele é feito, qual é a indicação, né, dessa multidisciplinaridade das diversas áreas do cuidado com a saúde. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Claro, o tratamento da doença de Alzheimer, né, como o Michele bem colocou mais cedo, a gente, infelizmente, mesmo hoje em 2023, é importante que isso seja dito, não se dispõe ainda, Laís, de tratamentos considerados curativos. O que quer dizer isso? Significa que não existem ainda tratamentos que tenham se mostrado eficazes em reverter ou até mesmo em estabilizar a progressão da doença. Como falamos mais cedo, por ser degenerativa, infelizmente ela vai tendo sim esse curso lentamente progressivo. E a maioria dos pacientes, em torno de 8 a 10 anos após o diagnóstico, já estará numa fase bastante comprometida, com a total dependência de terceiros para essas atividades básicas do dia a dia, como a higiene, o vestir-se, o cuidado, a alimentação. Dito isso, o que é que podemos fazer? Então, é importante aqui combater o estigma de que não há cura é bem diferente de que não há o que ser feito. Pelo contrário, há muito o que ser feito pela qualidade de vida dessa pessoa e da família que convive com a doença, com a pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, que tipos de cuidados são esses? O cuidado inicial é o acolhimento. Essa pessoa precisa estar vinculada a uma equipe que vai oferecer suporte, cuidado, orientações. O segundo cuidado são as medidas não farmacológicas. Então, vamos falar um pouquinho agora de algo que não envolve remédio e medicação, porque é muito comum as pessoas vincularem cuidado a remédio, né? E não é isso. Aqui entra a força e a importância da equipe multiprofissional, que envolve, além do médico, o profissional de enfermagem, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, que vai tratar das dificuldades de fala e de deglutição que podem surgir na doença. O profissional da educação física, que vai ter um papel em organizar essa rotina para que a atividade física aconteça com frequência e com intensidade adequada, como Michele bem colocou. Isso tem um papel tanto na prevenção, mas também na redução e na melhoria de alguns sintomas da doença. O psicólogo, que vai acolher o paciente, e a família, que fica muito desgastada, sobrecarregada, estressada pelo cuidado. O terapeuta ocupacional, que vai organizar a rotina, vai estimular a cognição do paciente, vai treinar as atividades de vida diária para que elas preservem a autonomia pelo maior tempo possível. Só para citar alguns, tá? Tem vários tipos de intervenções. Os outros cuidados, que aí vão ser centrados no profissional médico, são os cuidados farmacológicos. Então, embora a gente não disponha de tratamento curativo, a gente dispõe sim de algumas medicações que podem trazer melhorias para a qualidade de vida dessa pessoa. Então, são medicações que vão ter um papel na redução dos sintomas. Que sintomas? Então, alguns remédios que podem atuar na esfera da memória, outros remédios que podem atuar na organização do sono. É muito comum a doença desorganizar o sono dessa pessoa. Remédios que possam minimizar os distúrbios do comportamento, como a inquietação, a agressividade, a agitação e a doença. Só para dar alguns exemplos, tá? Então, é uma lista relativamente extensa, mas que a gente usa caso a caso. Cada caso vai ter o seu tipo de remédio para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Posso só comentar uma coisa nessa fala de Breno, Laís, porque eu acho bem interessante. Eu estou ouvindo uma palestra esses dias sobre Alzheimer e uma de umas pesquisas que estão saindo agora é referente justamente isso, né? A individualização na terapêutica e no manejo com esses pacientes. Porque como eu falei lá no início mesmo, né? O Alzheimer, ele é multifatorial. Então, cada pessoa expressa a doença de uma forma, por mais que tenha algumas características em comuns, obviamente, né? Para o diagnóstico da doença. Mas cada pessoa tem um início, um meio e como a doença está se desenvolvendo, a característica que é pessoal de cada uma. E isso influencia diretamente na terapêutica.
Então, se a gente tivesse, assim, talvez um alicerce, né, para uma terapia mais individualizada, para o que é melhor para aquele paciente naquele momento, ele tem diabetes tipo 2, ele tem problemas cardíacos, ele tem processo infeccioso, e aí direcionar a terapia de forma que vai ser mais benéfica pessoalmente àquele paciente, eu acho que a gente teria um avanço muito maior no Alzheimer hoje. Porque na maioria dos processos, e eu vejo que é diferente do que o Breno está falando, e fico feliz com isso, na maioria dos manejos clínicos que a gente tem para o Alzheimer na atualidade, ele é fixo. Esse remédio aqui para reverter déficit cognitivo, toma, tal dosagem. Esse remédio aqui para reverter danos causados por excitotoxicidade de glutamato, toma, tá ali. Aqui, imunoterapia, anticorpos, aqui. Então, isso não está olhando especificamente para o desenvolvimento pessoal da doença, para cada pessoa. E eu vejo que o que Breno coloca, que está sendo feito aqui no Hospital das Clínicas, é uma terapia mais individualizada, vendo o que cada paciente precisa naquele momento. Eu acho que essa seria a melhor forma de conduzir a terapêutica do Alzheimer, independente do que a gente tem farmacologicamente falando aí na atualidade. Perfeito. E aí, entrando nessa questão dos fármacos, né? Os fármacos da droga, da medicação, eu queria te perguntar, Michele, a gente teve recentemente, em julho agora de 2023, o anúncio de pesquisas com donanemab, né? Uma droga que pode auxiliar nesse tratamento de questões relacionadas ao Alzheimer. E aí eu queria saber, queria te ouvir, Breno também, se ele quiser falar depois, né, que você falar sobre isso, sobre essa droga, donanemab, e também sobre o uso do óleo de cannabis para tratamento de pessoas com Alzheimer. Eu queria te ouvir sobre isso. Como é que você enxerga, né? Se essas possibilidades podem ser promissoras nesse tratamento? Como é que você enxerga isso? Queria te ouvir sobre isso. Isso. Então, mais imunoterapia que foi lançada aí para Alzheimer, das tantas que vem sendo testadas nos últimos anos. Imunoterapia é quando a gente, geralmente anticorpos, a gente considera imunoterapia, que são produzidos através, sei lá, de um modelo imunológico com camundongo, geralmente com camundongo, e eu acho que o donanemab foi feito através de imunização com camundongos. A gente imuniza um antígeno, que é um agente que a gente considera que levou a doença. E aí esse camundongo passa a expressar aquele anticorpo referente àquele antígeno. É uma relação antígeno-anticorpo. E aí esses anticorpos são então purificados e a gente administra nos pacientes. E aí apresenta os benefícios ou não, né, daquela terapia. Isso é interessante. Obviamente é super promissor, eu fico feliz com as respostas clínicas desse novo anticorpo. Eu acho que são mais de 20% que diminuiu esse déficit cognitivo e que diminuiu a progressão da doença, que diminuiu a sedimentação do peptídeo beta-amiloide. Isso é interessante. Agora, eu quero fazer um parênteses daqui, tá? A imunoterapia que tem na atualidade para o Alzheimer, são várias, né? São referentes ao peptídeo beta-amiloide. E esse é um fator que leva à neuropatologia de Alzheimer. Então, por mais que seja um avanço no campo, e eu fico feliz com isso, ele, infelizmente, não é a resposta que a gente precisa a longo prazo. Ele é uma questão de diminuir o déficit cognitivo para as pessoas que têm Alzheimer de forma leve e moderada. Então, ele também não é efetivo para aquele Alzheimer de uma forma mais crônica. Ou seja, se eu começo a imunoterapia de uma maneira mais avançada, lá com meus 80 anos de idade, talvez esse anticorpo já não tenha nenhuma eficácia clínica, né? E uma outra alternativa é o uso da cannabis. Mais uma vez, né, falando. Geralmente, esses estudos clínicos, eles começam com a fase pré-clínica, que é em modelo animal, e geralmente é modelo animal transgênico. Transgênico para a doença de Alzheimer, referente ao peptídeo beta-amiloide, referente à hiperfosforilação de tal, referente à questão genética da ApoE4. Mas eles não englobam a doença como uma característica multifatorial. Então, eles são benéficos para algum alicerce da neuropatologia, e isso demonstra eficácia na diminuição da progressão cognitiva, o que é ótimo, porque ninguém quer perder mais memória. Memória é o que nos mostra, é a nossa personalidade, é o que nos faz ser quem a gente é o que nos faz lembrar do nosso passado, ter uma relação social com as pessoas. Isso é a nossa memória. Então, quando a gente fala de memória, a gente está falando de um complemento emocional muito grande individualmente, né? E esses fármacos auxiliam nisso, auxiliam a manter isso, o que é bastante interessante. Mas, mais uma vez, ainda não são a cura da neuropatologia, né? Mas são formas de manter a pessoa mais estável, de manter a pessoa com as suas habilidades motoras, intelectuais por mais tempo,
dependendo menos de terceiro, que é ótimo para o nosso ego, né? Para a nossa forma de conduzir o nosso dia a dia, para as nossas características neuromorais, para diminuir a ansiedade, para diminuir a depressão e para manter nossa estabilidade cognitiva por um tempo um pouquinho maior. Mas nenhuma dessas alternativas que a gente tem hoje é, infelizmente, para a cura do Alzheimer, é apenas sintomatológico. Se eu puder acrescentar, Michele, dialogando com o que você colocou muito bem, essa notícia do donanemab, Laís, que você falou, e teve outra medicação chamada lecanemab, elas têm esse final MAB, porque é anticorpo monoclonal, elas são o mesmo tipo de remédio. Elas são notícias que a comunidade médica e científica recebeu com entusiasmo, afinal de contas, são novos tratamentos para uma situação que dispõe de poucas opções. Então, por esse lado, é muito positivo. É positivo também porque elas vão por um caminho diferente de remédios que até então a gente dispunha, que eram remédios que atuavam por outros mecanismos, digamos assim. Esse aqui vai por uma via diferente, são remédios que se propõem a remover o excesso de proteína beta-amiloide que está lá depositada no cérebro do paciente. Então, isso é motivo também de entusiasmo. É como se abre-se agora um novo caminho para experimentos e para que esses sejam primeiros de outros remédios que virão cada vez melhores, cada vez mais refinados. Por outro lado, é importante que seja dito que esses remédios ainda não representam a cura da doença, mesmo esses mais novos, recém-aprovados, foram objeto aí de matérias, né, de reportagens na grande mídia nacional. Nossos pacientes ficam comovidos, né, nos perguntam, esse remédio novo, Breno, como é que é? Se aplica à minha mãe, se aplica ao meu pai? Então, no Brasil, eles ainda não estão aprovados, tá, gente? É importante que se diga. Essa aprovação aconteceu nos Estados Unidos, pela FDA, que é a agência regulatória de lá. Na Europa, eles ainda não estão aprovados, no Brasil também não. A gente acha que é uma questão de tempo, porque existe um forte lobby, um forte interesse também aí dos grandes laboratórios de que essa aprovação aconteça. Afinal de contas, os custos são altos. É importante mencionar, né? Custos altíssimos, né? E aí eu vou colocar aqui o lado delicado desse tipo dos novos tratamentos. Primeiro, os custos. Eles ainda são muito caros, gente. Ainda são fora da realidade, pelo menos da grande população. Para vocês terem ideia, o lecanemab, que é um dos recém-aprovados, o custo médio anual nos Estados Unidos foi de quase $30 mil. Imagine que isso aí deve dar mais de R$150 mil. É um custo que o plano de saúde não vai ter condições de arcar, porque essa é uma doença muito comum, não é uma doença rara. É um custo que o SUS, né, o sistema público, terá dificuldades de arcar também. Então, imagina o SUS, o sistema público, já estão sobrecarregados, já estão com tantas dificuldades, arcar com a medicação desse custo, né? Então, a gente da área fica muito preocupado com o custo. A segunda preocupação é que, como todo remédio, tem sim seus riscos e seus efeitos adversos. O lecanemab e o donanemab, eles foram associados, em alguns pacientes, ao edema cerebral, que é o inchaço, e também aos microsangramentos. Então, quando a gente for partir para esse tipo de remédio, a gente vai ter que ter uma estrutura de hospital, de equipe treinada para achar esses problemas e tratá-los no momento adequado. Perfeito, Breno. E a gente tem aqui no Desteoriza um quadro chamado Conta a Tua História, onde a gente recebe depoimentos, perguntas de pessoas relacionadas ao tema que a gente está discutindo aqui. Hoje a gente vai receber depoimentos e perguntas sobre Alzheimer, e aí a gente tem algumas histórias, eu quero botar a primeira para a gente ouvir, que é de Marília Simas, que é jornalista. Vamos ouvir. Conta a tua história. Oi, pessoal do Desteoriza. Eu me chamo Marília Simas, sou jornalista e vou relatar um pouquinho para vocês a minha experiência com Alzheimer. O Alzheimer entrou na minha família através do meu avô, que teve a doença. Tudo começou, assim, um dos primeiros sinais que eu me lembro foi quando ele foi uma vez assistir uma partida de futebol, que meus tios jogavam bola, ele gostava de assistir. E ele conseguiu chegar no lugar, assistiu a partida de futebol, só que depois meus tios saíram e meu avô voltou para casa. Quer dizer, deveria ter voltado para casa, mas ele não conseguiu, ele se perdeu. E o que é que aconteceu? Meus tios, depois que saíram para comemorar tudinho, que voltaram para casa, não encontraram meu avô. Então, todo mundo ficou preocupado, saiu para procurar
E aí foi o primeiro sinal de alerta de que algo não estava indo bem. E depois, por uma proteção divina, ele lembrou do endereço de casa e conseguiu retornar. Só que depois, outros episódios começaram a acontecer. Ficou uma coisa bem recorrente. E com o tempo a doença foi progredindo, né? E aí ele foi deixando de falar, ele foi deixando de andar. Já no estado mais avançado, comia, se alimentava por sonda. E aí a gente passou por todas as fases, né, da doença, que durou vários e vários anos, mas que a gente fez de tudo que tinha na época de tecnologia, de estudo, para promover uma qualidade de vida para ele. Alguns anos depois, o filho mais velho desse meu avô começou a apresentar alguns quadros semelhantes, sabe? Mas que na época foram feitos os exames, tudo, e não foi diagnosticado com Alzheimer. Ele foi diagnosticado com demência. Eu sou leiga, né? Eu não sou estudiosa, mas achei que a progressão da doença do meu tio lembrou muito o que o meu avô teve. Não foi diagnosticado com Alzheimer, mas foi algo bem semelhante do que aconteceu. Então, assim, na minha família a gente teve esses dois casos. Hoje eu torço para que a tecnologia, para que a ciência, que a medicina avance, para que a gente consiga retardar e até mesmo, se puder, se for possível, acabar com essa doença, né? Bom, a gente ouviu aí a história de Marília e eu queria trazer um ponto aqui para a gente conversar, que é essa última fala que ela diz assim: meu tio foi diagnosticado com demência e não Alzheimer, embora eu ache que a evolução do quadro foi muito parecida. E aí eu acho que isso também é uma dúvida que as pessoas têm muito em relação ao Alzheimer e muitas vezes utilizam a palavra demência como sinônimo da doença de Alzheimer. Eu queria trazer isso para a nossa conversa. Eles são sinônimos? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Qual é a diferença? Queria ouvir vocês. Vamos começar por Michelle. Então, o Alzheimer, na verdade, é a forma mais comum de demência, né? Demência é um processo... Quando a gente envelhece, a gente tem, obviamente, uma perda natural de memória, de cognição, a gente esquece, né? Esquece os nomes das pessoas, esquece o que marcou na agenda de ontem. Isso é normal, não é doença, não é patológico, né? É benéfico do processo de envelhecimento. A demência é quando esse processo de esquecimento, de perda de informações, de confusão mental, de dificuldade de colocar uma pergunta, de repetir a mesma pergunta várias vezes, ela começa a ser algo mais consolidado, mais solidificado, né? E aí tem a perda de neurônios mais agressiva do que o processo de envelhecimento comum. Então, isso é uma demência. E são vários tipos de demência, como o Breno tinha mencionado no início, e o Alzheimer é a mais comum das demências na atualidade, seguido pela doença de Parkinson, que é a segunda demência mais comum também. Então, eles são tipos de demências, mas que têm sintomatologia um pouquinho diferente. Aí o Alzheimer tem a questão de ser multifatorial, né? Tem a questão da inflamação, das espécies reativas de oxigênio, do peptídeo beta-amiloide, da fosforilação da proteína tal e do processo molecular, que vai diferenciar de doença para doença. Tem um fator cognitivo, que é muito forte, porque envolve principalmente uma perda de neurônios no hipocampo e no córtex medial pré-frontal, regiões relacionadas com memória e tomada de decisão, e aí por isso tem a sintomatologia da Alzheimer, e geralmente tem o envolvimento de uma molécula chamada acetilcolina, que é uma molécula relacionada com a nossa cognição, tá? E a perda de neurônios colinérgicos é o que relaciona essa perda cognitiva do Alzheimer, uma característica desta demência. Se a gente for pensar no Parkinson, uma característica do Parkinson vai ser uma perda de neurônios, mas agora não tanto de acetilcolina, e sim de dopamina, em áreas do cérebro relacionadas com o nosso desenvolvimento motor, como substância negra, estriado. E isso dá os sintomas motores que a gente conhece do Parkinson. Então, são características moleculares que diferem uma demência de outra, geralmente relacionado com estrutura encefálica e uma molécula ou moléculas relacionadas ao processo. Mas são demências. O que diferencia uma da outra são a sintomatologia de cada uma. Tá aí explicada essa relação de demência e Alzheimer. A gente vai ouvir agora mais histórias relacionadas ao tema, vão ser histórias na sequência e depois a gente retorna para comentar. A gente vai ouvir a história de Ana Paula Lucena, que é professora, e de Ítalo Vidal, que é paisagista. Vamos ouvir. Eu sou Ana Paula Lucena, educadora, sou filha de uma mãe diagnosticada com Alzheimer precocemente, então já temos 3 anos de diagnóstico, isso facilitou
bastante para que a gente pudesse intervir mais rapidamente. De fato, a doença avança, cada semana a gente percebe algumas novidades, né, quanto à mudança de humor, agressividade, confusão mental, e o que requer muita atenção e paciência do familiar. Fora isso, é importante que o familiar, né, o cuidador, ele possa acompanhar, né, os medicamentos, acompanhar as terapias como terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. Fora isso, levar para fazer os exames, isso é constante. Então, a cada 3 meses, novos exames são feitos. E dialogar bastante com os profissionais, para que a gente consiga, né, entender essas mudanças que ocorrem com o paciente, né, com o seu familiar que tem Alzheimer, para que você consiga cuidar da melhor forma possível. Então, todos esses fatores no dia a dia é bem desgastante, não é? Porque requer atenção, requer paciência, entendendo quais são as mudanças, né? E por que essas mudanças acontecem no comportamento desse familiar. Então, o que eu posso dizer é que o dia a dia é bem desafiador e requer afeto, conhecimento, não é? E muito diálogo. Eu me chamo Ítalo Vidal, eu sou paisagista e eu vim contar um pouco da minha história. Minha avó, ela teve Alzheimer e eu, minha mãe e minha irmã ficamos responsáveis por cuidar dela durante esse período da doença. E algo que eu me surpreendi assim no meio dessa jornada é o quanto as pessoas próximas se desgastam também. Tipo, a doença não só afeta o paciente, não só estava afetando a minha avó naquele momento, mas afetava toda a minha família, o núcleo menor, né? Então, minha mãe precisou pedir afastamento do emprego, eu precisei pausar a faculdade, minha irmã teve muita dificuldade de dar continuidade ao trabalho, tudo em prol do cuidado da minha avó. E eu lembro muito que existia uma pressão imensa, assim, da família, amigos, vizinhos, de cobrar da gente esse cuidado, sabe? E um cuidado ali de contato muito próximo. Então, eu lembro da resistência que minha mãe tinha em procurar um local especializado para cuidar da minha avó, para manter ela lá com atividades físicas e tudo mais, porque a família pressionava ela no sentido de que quem deveria cuidar da minha avó era ela, porque minha avó cuidou dela isso a vida inteira, cuidou de mim, cuidou da minha irmã também. Então a gente precisava literalmente ali estar na frente desse combate e cuidar da doença. Até que eu percebi que a gente estava perdendo a nossa vida, o nosso ânimo, em prol desse cuidado da minha avó, que não era o melhor, porque a gente não tinha conhecimento específico sobre a doença, a gente não sabia lidar em algumas situações difíceis que tinha com relação à doença, e foi aí que a gente realmente procurou ajuda profissional e levou minha avó para uma casa onde cuidavam de pessoas com Alzheimer. E foi muito impressionante como ela progrediu. A doença estacionou, desacelerou, estava no ritmo bem acelerado. A gente conseguiu começar a tocar a vida de novo para frente. Minha mãe voltou ao trabalho, eu voltei à faculdade, minha irmã ficou melhor para poder tocar as coisas dela também do trabalho. Então esse desgaste que a família tem é muito pertinente de pensar, sabe? Eu nunca parei para pensar nessa perspectiva só depois que eu vivi isso. E aí a gente tem essas histórias, né? E o que é que essas histórias têm em comum que eu queria trazer para a nossa conversa é esse olhar também sobre quem cuida da pessoa que tem Alzheimer. A gente fala muito do paciente, né, da pessoa com a doença de Alzheimer, e a gente fala relativamente pouco da pessoa que cuida de quem tem Alzheimer. Eu queria trazer essa perspectiva para a nossa conversa. Nessas 3 histórias a gente tem esses relatos de pessoas que cuidam, e aí eu queria trazer, Breno, esse teu olhar, né, de como é que a gente pode ajudar, ou de pessoas que cuidam de quem tem Alzheimer, também terem esse espaço para se cuidarem, porque é preciso também se cuidar para poder cuidar de quem tem Alzheimer. É uma relação desgastante, né, pelas questões dos sintomas da doença, enfim. Eu queria te ouvir a partir dessa perspectiva da importância do cuidado também de quem cuida de pessoas com Alzheimer. Esse é um tema fundamental porque a doença, ela acomete o indivíduo, mas repercute na família, nas pessoas que convivem. É muito difícil lidar com uma pessoa que tenha dificuldades cognitivas, que tenha mudanças do comportamento, que tenha mudança do sono. Isso acaba desgastando, né? Então, o primeiro passo para minimizar esse problema é haver uma conversa muito franca entre o profissional de saúde e a família para fazer o que nós chamamos de psicoeducação. Esclarecer o que é a doença, o que ela causa,
explicar que muitas dessas dificuldades são frutos de um adoecimento, ou seja, são sintomas. Eu digo isso para sempre, para a família não brigar, ou não tentar contornar, ou não tentar confrontar, né? Então, o diagnóstico, quando ele é bem feito, ele já traz alguma tranquilidade no sentido de entender o que estamos enfrentando e de como isso vai se comportar daqui em diante. Então, acho que ter um diagnóstico bem feito é um primeiro passo para minimizar esse desgaste. O segundo passo é acompanhamento. Então, esse paciente, essa família vão precisar, sim, de um acompanhamento regular com profissionais de saúde. Os cuidadores, que podem ser formais ou informais, como é isso? Formal é quando essa família vai contratar um profissional de saúde, às vezes um técnico de enfermagem, para estar presente no domicílio, ou em tempo integral, ou em alguns momentos do dia da semana, para ajudar nos cuidados. O cuidador informal é o que acontece na maioria dos lares em países, principalmente como o Brasil, por nossa forma de se relacionar com a família, pela baixa condição de renda da maioria das famílias, né? Então poucos vão dispor de recursos para contratar uma pessoa para ajudar nesse cuidado. Para vocês terem ideia, aqui no Hospital das Clínicas a gente fez um levantamento no ano passado e no nosso ambulatório de demências a grande maioria dos cuidadores eram do tipo informal, ou seja, é o cônjuge, é o filho, é a filha, como as histórias que a gente acabou de ouvir. E essas pessoas precisam de suporte, precisarão de suporte. Esse suporte, no mundo ideal, será feito por um profissional de psicologia para acolher, para acompanhar, para fortalecer essa pessoa para essa nova realidade, né? Você agora, dessa pessoa, vai estar na função de cuidar de alguém. Isso é muito estressante do ponto de vista psicológico. E um outro profissional que faz a diferença desse time é o terapeuta ocupacional, que vai orientar esse cuidador sobre as situações do dia a dia. Como contornar uma dificuldade para um momento de banho, por exemplo. Como cuidar de uma dificuldade, por exemplo, num passeio, numa situação pública, né? Então, o TO ele tem esse trato e essas orientações para adequar, tomar algumas providências, alguns cuidados para que o dia a dia seja um pouco mais leve. Por fim, eu sempre tenho uma conversa com esse cuidador para perguntar como ele está, como ela está, se está se cuidando, se está tendo tempo de olhar para si mesmo, né? Porque, às vezes, nesse processo de cuidar do outro, muitos acabam parando de cuidar de si mesmo. E aí vem o adoecimento, vem as mudanças do sono, vem o maior estresse. Às vezes é uma pessoa idosa cuidando de outra pessoa idosa, e essa pessoa idosa cuidadora para de ir nos seus médicos, para de ter seus cuidados ali do dia a dia, né? Então eu sempre faço essa fala de, você, até para cuidar bem do outro, a gente tem que estar inteiro, né? Então alguém tem que ter esse olhar, tem que ter essa conversa aí com o cuidador. Uma última dica seria de buscar as associações. Então, associações de outras pessoas que convivem na mesma situação, né? Então, no Brasil, a gente tem a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que tem suas regionais, temos aqui em Pernambuco. Então, no ABRAS, por exemplo, se consegue várias dicas, folhetos, cartilhas, reuniões para dividir ali as angústias, para pegar dicas, né? Então, essa coisa de buscar comunidades ou associações que passam por um problema parecido é uma estratégia também muito boa para reduzir esse nível do estresse do cuidador. Quando o estresse do cuidador está muito alto, isso acaba se tornando um problema maior, porque isso fragiliza a qualidade do cuidado que essa pessoa com Alzheimer recebe e os sintomas ficam piores. Quando a gente vai ver, às vezes é um ambiente que está inadequado, é o cuidador que não está com estratégias boas para enfrentar, né? Então eu falo aqui de algumas situações do dia a dia, mas a gente fica muito comovido, né? Muito solidário a essa família que costuma enfrentar, geralmente, uma barra pesada de conviver com a pessoa com Alzheimer, sobretudo quando existem os sintomas comportamentais da doença. Esses desgastam bastante o dia a dia. Excelente, Breno. E a gente tem aqui também a fala do Dr. Alberto Goraieb, que é médico psiquiatra. Vai falar também um pouquinho mais dessa importância de cuidar de familiares e de pessoas que cuidam de quem tem Alzheimer. Vamos ouvir. Olá, pessoal. Eu sou Alberto Goraieb, eu sou médico psiquiatra e psiquiatra do idoso. Acho que é muito importante que a gente entenda que a doença de Alzheimer é um desafio do ponto de vista epidemiológico em todo o mundo. Ao passo que a população está envelhecendo cada vez mais pessoas vão evoluir com quadros degenerativos do ponto de vista neurológico e as demências despontam como sendo uma condição intensamente desafiadora para a família. Isso porque, especialmente, muitas questões mudam a partir do comportamento, da logística, da autonomia e da independência dessas pessoas que possuem a doença de Alzheimer. E, ao longo do tempo, a necessidade de cuidado, de assistência, de amparo e de suporte, que, no mais das vezes, cabe à família, vai ficando muito intensa. E essa própria família, todos os dias, chega pra gente
extremamente cansada, extremamente desgastada. Só para vocês terem ideia, chega-se a discutir hoje em dia um termo chamado burnout familiar, que é o esgotamento de cuidado vivenciado pela família que cuida dessas pessoas. Por mais que seja um desafio intenso, as possibilidades de cuidado elas são muito amplas, existem diversas alternativas farmacológicas e não farmacológicas, de orientação, de psicoterapia, de terapia ocupacional, que podem melhor assistir os idosos. E a gente sabe, quanto mais bem cuidado o cuidador fica, isso aí reflete positivamente também na saúde do idoso com demência. Quanto mais bem cuidado o idoso, quanto mais organizada esteja a rotina e o comportamento dele, melhor qualidade de vida também tem o seu cuidador principal, que geralmente é a sua família. Então esse aqui fica um convite para que tanto as pessoas possam receber assistência adequada, quanto as suas famílias, aquelas pessoas que estão mais próximas, também possam receber o cuidado necessário, seja a partir de uma escuta qualificada pela psicoterapia, seja falando da importância do estilo de vida, com atividade física, com o cuidado com a alimentação. Eu sempre digo, em psicogeriatria, em cuidado de pessoas idosas, a família é uma unidade de cuidado. A gente precisa ter um olhar atento de cuidado, tanto para a pessoa idosa, mas também para quem está ao redor dela, que também sofre o reflexo do desafio que é a experiência de adoecimento. Então, que todos possam se cuidar. E todos se cuidando, certamente o contexto fica mais favorável e mais leve para todo mundo. E aí, Michelle, a gente está quase chegando no final, mas eu queria retomar uma questão que a gente começou conversando, que é o que a gente pode fazer, né, quais os hábitos que a gente pode ter para melhorar, né, e para a gente tentar retardar, não ter, né, enfim, tentar não ter Alzheimer. E aí tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, que eu acho que faz link com essa história dos hábitos, que é bem interessante, que eu queria trazer. É uma pergunta de Alice de Souza, relacionada ao nosso hábito de uso excessivo de celular, por exemplo. E aí ela pergunta, o uso excessivo do celular ou de outras tecnologias, né? O celular, a gente fala, como exemplo, está o tempo todo com ele na mão e olhando para a tela. Pode ser um fator que ajude a desenvolver Alzheimer? Essa é a dúvida dela. Eu fiquei bem curiosa, achei interessante, se vou levar para a gente ouvir as pessoas que estão conversando com a gente hoje, Michelle e Breno. Pode ser um fator, Michelle? Então, Laís, poxa, que interessante, né? Hoje em dia a gente tem a evolução tecnológica, o que serve muito, a gente aprende um monte, né? Se a gente sabe como usar a tecnologia, eu acho que a gente só tem a se beneficiar disso. O problema é o lado negativo, quando a gente não sabe quando usar a tecnologia, quando não sabe o que o nosso cérebro tem como compensação disso aí, né? Obviamente a gente pode usar tecnologias, elas estão aí para ajudar, como eu falei. O que acontece aqui é o errado, é a superprodução, é a superestimulação encefálica, né? Então, como todo órgão do nosso corpo e qualquer coisa que a gente pensa que funcione, o nosso cérebro, ele é o órgão do nosso corpo que mais gasta energia que a gente tem. Mais de 20% de tudo que a gente come vai para o cérebro. E ele precisa se manter intelectualmente ativo e funcionando 24 horas por dia. Mesmo quando a gente está dormindo, o nosso cérebro está funcionando. E a estimulação está funcionando até mais do que quando a gente está acordado, por incrível que pareça. E essa estimulação que vem dos celulares, que vem dos computadores, eles acabam superestimulando o cérebro através do estímulo luminoso, dos estímulos sonoros que tem e visuais de uma forma geral. E quando a gente não tem esse limite, a gente acaba superproduzindo e super excitando a nossa estimulação encefálica de uma forma que vai produzir moléculas que não são tão benéficas para o funcionamento encefálico, como a inflamação, como radicais livres, e assim por diante. E isso é uma das formas, é uma das características, é um dos processos que a gente começa com várias doenças neurológicas. É isso, muito bem explicado. E agora chegou a hora do nosso outro quadro, que é o Pegando o Bigu. É um espaço que a gente sempre traz alguma atividade de pesquisa ou de extensão que está sendo desenvolvida ou foi desenvolvida por alguém ligado à nossa comunidade acadêmica aqui da UFPE e que tem relação com o tema do nosso episódio, então vamos conferir. Pegando o Bigu, meu irmão. Oi, meu nome é Crícia, eu sou estudante de medicina do 4º ano da Federal daqui de Caruaru e conversando um pouquinho mais sobre o meu envolvimento com o tema da doença de Alzheimer, um dos primeiros contatos se deu pela realização de um trabalho em 2020 que teve como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das internações de idosos por doença de Alzheimer e por doença de Parkinson em Pernambuco. Foi um estudo transversal obtido por meio de dados secundários do DataSUS, que é o Sistema de Informações em Saúde disponibilizado pelo Ministério da Saúde, e
Por meio desse trabalho, foram obtidas 350 internações que foram realizadas de 2015 até 2019. E os resultados coincidem com a maioria dos estudos brasileiros sobre o tema. Foi verificado que a doença de Alzheimer representa o distúrbio neurodegenerativo mais prevalente nos idosos, incidindo principalmente a partir dos 70 anos de idade, acometendo mulheres e mulheres pardas. Sendo que é importante evidenciar que, em relação ao preenchimento da variável raça-cor, muitos dados foram ignorados, não havia o correto preenchimento. Então, isso dificulta, de fato, o verdadeiro delineamento epidemiológico sobre essa variável. Além disso, a região metropolitana também foi o local com o maior número de internações em Pernambuco. Um ponto que merece destaque é que esses estudos epidemiológicos eles podem fornecer subsídios para que haja uma melhor orientação sobre as afecções, sobre as doenças que acometem a região e, com isso, possa orientar na formação de políticas públicas, na discussão de quais doenças são mais negligenciadas, quais doenças devem ser mais estudadas. Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou engenheira biomédica e mestre em engenharia biomédica, ambos pela UFPE. Meu mestrado ele foi na área de computação biomédica e o título da minha dissertação é Sistemas Inteligentes para o Diagnóstico Não Invasivo da Doença de Alzheimer usando imagens de ressonância magnética. O propósito de desenvolvimento desse trabalho foi elaborar uma solução de triagem e apoio ao diagnóstico da doença de Alzheimer, que por si só já enfrenta alguns desafios na hora de fechar esse diagnóstico de forma precisa. Essa solução é baseada em aprendizado de máquina, que é uma forma de inteligência artificial capaz de identificar padrões quando exposta a um conjunto de dados, que pode ser um conjunto de imagens, como no meu caso. São imagens de ressonância magnética. E por que esse tipo de exame? A doença de Alzheimer ela tem alguns processos neurodegenerativos que são característicos da doença e eles podem ser visualizados mediante esse exame de ressonância magnética e associar as alterações metabólicas que são consequências dessas alterações que ocorrem ali na estrutura do cérebro. Para mais informações sobre esse trabalho, vocês podem acessar a minha dissertação no repositório da UFPE ou entrar em contato comigo para qualquer dúvida. O nosso episódio está chegando ao fim, mas não sem as nossas famosas indicações, onde a gente traz indicações de conteúdo. A gente pede sempre para quem participa aqui do Desteoriza trazer indicações de conteúdo, onde quem está ouvindo o nosso episódio pode saber mais sobre o tema que a gente conversou. E aí eu já quero começar pedindo as indicações que você trouxe para a gente, Michelle, sobre Alzheimer. Então, eu sou super fã de podcast, né? Eu amo podcast, estou sempre ouvindo. Vou pegar o ônibus, estou com podcast, vou tomar banho, coloco um podcast ali, vou na academia, eu estou com podcast, e tem vários que têm um conteúdo muito bom sobre Alzheimer. Então, se a gente pesquisar sobre isso, tem um professor muito bom, que é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que ele se chama Andrew Huberman. E aí o podcast dele é super atualizado, não é só sobre Alzheimer, mas é sobre o cérebro, e vários desses parâmetros, como energizar o nosso cérebro, como manter a nossa saúde mental, eu acho que vale a pena a gente conferir. Eu tive um podcast também na rádio, que se chama Mente Conectada, e a gente tem alguns episódios também sobre memória, sobre Alzheimer, sobre funcionamento neurológico. Eu aconselharia, claro, dar uma conferida também nesse podcast. Sem falar que a gente tem milhares de vídeos, milhares de filmes, milhares de livros, né, que podem ser lidos e executados nesse tema. E o Google aí, né, com informações que a gente não consegue contar nos dedos, quantas informações a gente tem sobre esse conteúdo atualizado de forma momentânea. Então eu aconselho a gente se manter atualizado, que é a melhor forma possível de saber o que está acontecendo no mundo de doenças neurológicas aí, né? Perfeito, Michelle. E você, Breno, quais indicações você trouxe para a gente hoje? As indicações que eu trouxe são, primeiro, fora aí dos conteúdos, né? Essa é uma área que faz interface com a arte, por exemplo. Então, quem curte cinema pode ver esse tema ser abordado em vários filmes, né? O mais recente foi O Meu Pai, que rendeu algumas nomeações e premiações. Eu gosto bastante do Para Sempre Alice, que rendeu também o prêmio de melhor atriz.
para Juliette Moore, que fez o papel principal no filme. Tem um livro muito bacana chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Esse não é tanto focado no Alzheimer, mas nele o Oliver Sacks traz várias situações do dia a dia de como as doenças neurológicas rendem casos literários mesmo, né? Então são pequenos contos ali de situações do dia a dia. E para quem está no Instagram também, eu queria indicar alguns perfis que trazem conteúdo direcionado ao Alzheimer. Um deles eu falei mais cedo, que é o da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Lá vai ser um perfil interessante para o cuidador, para a família, para o público leigo que quer mais dicas. Para quem quer um pouco a parte mais técnica, eu indico o meu perfil, brenobarbosa.neuro, onde eu tenho tentado atuar um pouco na divulgação científica, né, tentando trazer esses conteúdos também de forma acessível, e dos nossos estudantes de medicina aqui da UFPE, que tem uma página muito legal chamada LANE, com 2 N's. É a Liga Acadêmica de Neurologia da UFPE, e lá eles têm se dedicado também à divulgação científica de temas da neurologia, incluindo a doença de Alzheimer. Excelentes indicações, tanto de Michele quanto de Breno. A gente também aqui do Desteoriza trouxe outras indicações para você ficar aí por dentro, cada vez mais por dentro dessa questão do Alzheimer. A nossa primeira indicação é um documentário chamado Vivo por Dentro, uma história da música e memória. É um documentário que foi lançado por uma organização norte-americana, Música e Memória. Está disponível na plataforma Vimeo, né? Ele foi lançado e disponibilizado em 2014 e fala da importância da música no combate ao desenvolvimento de doenças como o Alzheimer, né? E também no estímulo à memória. Então, um documentário Viva por Dentro, uma história da música e memória, está no Vimeo. Nossa outra indicação é o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Já é um filme relativamente antigo, foi lançado há mais de 20 anos. Ele retrata os apagamentos, entre aspas, né? Apagamentos de lembrança e memórias para superar determinados acontecimentos nas vidas de um casal. E aí, partindo desses anseios de memória seletiva na ficção, é possível a gente entender como o ser humano pode lidar com as faltas, os lapsos e as lacunas de memória, né, que as lacunas existentes nas nossas mentes. Está disponível no YouTube, acho que, se eu não me engano, para alugar, mas você pode conferir lá direitinho se você consegue achar na internet também. A gente tem mais outras 2 sugestões. Uma é a série B Positive, né, que traz histórias de vidas em hospitais, né, de cuidados com pessoas idosas. É uma série cômica, retrata essas circunstâncias cotidianas de quem vive, por exemplo, com Alzheimer. E aí está disponível no HBO Max, né? Retrata esse dia a dia e também um pouco desses estigmas, né? E aí revela um pouco do humor que é aliado nessa desconstrução desse preconceito. Então, a série B Positive, está disponível no HBO Max. E mais 2 documentários, tá? Um é Viagem pelo Cérebro com Alzheimer. A Associação do Alzheimer, que é uma organização mundial para dar suporte à doença, disponibiliza no seu portal, né, essa viagem pelo cérebro para entender as mudanças que ocorrem no nosso cérebro após a gente ter o Alzheimer. E é um conteúdo bem interativo, fácil de entender, está disponível no site alz.org/br. Então, é www.alz.org/br. E a nossa última indicação é o documentário Alzheimer na Periferia. É um documentário brasileiro, foi premiado em vários festivais e retrata o cotidiano e as dificuldades de 5 famílias que moram nas periferias de São Paulo e convivem com Alzheimer diariamente, né? Ele vai retratar as dificuldades de tratamento e as consequências da dedicação aos pacientes na vida de quem cuida de pessoas com Alzheimer. Está disponível gratuitamente no YouTube. E essas indicações, tanto as nossas quanto as dos nossos convidados, Breno e de Michele, a gente deixa disponível nas nossas redes sociais. E aí, sobretudo no Instagram, você vai encontrar lá disponível no feed e também vai achar um destaque. Vai ter lá destaque 2 ou destaque 3, deve estar em algum desses 2 destaques. Esse conteúdo das indicações aqui do episódio de Alzheimer, você também pode conferir todas as indicações de todos os episódios que a gente já teve aqui no Desteoriza, tá? Bom, nosso episódio está chegando ao fim, foi um papo massa, e eu quero agradecer mais uma vez a presença de Breno e de Michele aqui nesse nosso episódio. Eu agradeço a participação no programa, eu amo falar sobre o cérebro,
amo ajudar as pessoas, e se de alguma forma a gente tocou alguém e agora alguém vai modificar um pouquinho o estilo de vida com a alimentação, com o sono, com o exercício, com a meditação, com o pilates, com o yoga, com técnicas de respiração, eu fico feliz que a gente alcançou essa população. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente que agradece, Breno. Eu também agradeço a oportunidade. Eu, além de médico, me considero um ativista dessa área, me coloco ao lado dos pacientes, das famílias que convivem com isso. A minha fala é de lembrar que o Alzheimer não é um diagnóstico terminal. As pessoas têm muito medo disso, né? É uma condição ainda muito estigmatizada, mas que conviver com Alzheimer é possível trazer qualidade. É uma experiência de amor, você vê o amor da família, vê a união, quando isso acontece é muito mais fácil, e que aquela pessoa, mesmo estando convivendo com Alzheimer, ela ainda está conosco, ainda está presente, com algumas dificuldades, com alguns desafios, mas com muito amor, muito carinho, muita união. Os meus pacientes têm me ensinado que é possível vermos histórias muito bonitas e felizes, e essa é uma longa caminhada, então ela fala um pouquinho de otimismo. Ainda não dispomos de tratamentos curativos, mas muito pode ser feito, e muito em breve, no futuro, a pesquisa é muito forte nessa área, os pesquisadores têm se dedicado para a gente chegar a esse momento de melhores dias para as pessoas que convivem com a doença de Alzheimer. A gente que agradece também a participação de vocês nesse episódio. Quero agradecer também a você que está nos ouvindo, que chegou aqui até o final. A gente espera que depois dessa conversa você possa ter aprendido um pouco mais sobre Alzheimer, o que é o Alzheimer e os impactos causados tanto na pessoa que tem essa doença, quanto nas pessoas que estão ao redor e na sociedade de uma forma em geral também, né? E se você curtiu esse episódio, quero mais uma vez te convidar para seguir o Desteoriza nas redes sociais, se você curtiu ou quer saber um pouco mais de detalhes sobre esse programa e sobre o nosso podcast. Segue a gente nas redes sociais, é @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, você pode deixar aí um comentário sobre esse episódio, dizer o que é que você gostou e também usar esse espaço para indicar algum tipo de conteúdo, algum tipo de assunto que você quer que a gente trate aqui no Desteoriza, tá? O Desteoriza é produzido pela Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade. Esse episódio de hoje foi apresentado por mim, Laís Ferreira. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, pesquisa de Marília Félix, pós-produção de Marília Félix e Felipe Silva, edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares e Marcos Melo. E toda essa gente te espera no próximo episódio. Até lá!